Olá pessoal, professor Leonardo Leal aqui de novo, finalizando aí mais uma semana de muito trabalho, graças a Deus. E hoje eu separei um tema importante para a gente tratar aqui dentro do direito do consumidor, e que eu percebo ainda, mesmo a gente em vias de completar 30 anos da existência do Código, ainda muita inconsistência na aplicação, tanto por parte de alguns colegas advogados, como também por parte de alguns juízos. E o tema é inversão do ônus da prova. A gente sabe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor estabelecido pelo artigo 6º, inciso 8º do CDC. E aí é importante registrar que o artigo 6º, inciso 8º, ele tem uma amplitude bem maior do que apenas a inversão do ônus probatório. Na verdade, o artigo 6º, inciso 8º, estabelece como direito básico do consumidor toda uma facilitação da defesa dos seus direitos, ou seja, o consumidor tem como direito básico ter um tratamento diferenciado quando necessita fazer a defesa de seus direitos, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. E aí, no contexto desse tratamento diferenciado, insere-se a inversão do ônus da prova. Essa inversão do artigo 6º, inciso 8º, é a chamada inversão judicial do ônus da prova, ou também dita inversão ope judice. E ela é assim chamada justamente porque é uma modalidade de modificação das regras ordinárias de ônus probatório que só pode ser fixada, só pode ser concedida pelo magistrado, pela figura do juiz, que esteja ali na condução do processo judicial. Importante lembrar que, além dessa inversão judicial, existe a possibilidade de inversão legal do ônus da prova, ou ope legis, quando a própria legislação assim determina que a inversão do ônus da prova aconteça, né? E a gente tem exemplo disso não só no direito do consumidor, a própria questão da revelia no processo civil ordinário é um exemplo de inversão do ônus da prova, porque gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, né? Imputando ao réu o ônus de provar que aqueles fatos não foram verídicos ou um ônus negativo. No âmbito do CDC, a gente também tem exemplo de inversão do ônus legal da prova, como acontece na situação do artigo 38, que fala sobre a veracidade das informações publicitárias. O ônus de comprovar a veracidade das informações publicitárias sempre é de quem patrocina a publicidade. E temos também esse exemplo lá nos artigos 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º, que tratam das excludentes de responsabilidade do fornecedor. O fornecedor ele não basta alegar a excludente, ele tem que provar a ocorrência da excludente. Então é outro exemplo de inversão legal do ônus da prova. Então temos a judicial, temos a legal e temos a convencional. Essa é bem incomum, ela poucas vezes acontece, mas ela é possível. As partes podem estabelecer, seja em contrato, em instrumento pactuado previamente à existência do processo, ou seja mesmo no contexto de negócio jurídico processual, a inversão da dinâmica do ônus probatório. Dificilmente isso acontece, é muito raro as pessoas transigirem a esse respeito. E no direito do consumidor é importante registrar. O artigo 51 determina que é cláusula abusiva qualquer cláusula que promova a inversão do ônus probatório em prejuízo ao consumidor. Ou seja, não proíbe a inversão convencional, apenas proíbe se ela vier para prejudicar a figura do consumidor. Voltando para a inversão judicial, que é o nosso ponto central, o artigo 6º, inciso 8º, o artigo 6º, inciso 8º diz que o consumidor tem direito à facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. A verossimilhança das alegações é a verossimilhança da proximidade, da veracidade daquilo que está sendo dito, é algo que é muito palpável, que é muito consistente, seja pelas provas já existentes, seja pelo próprio histórico do fornecedor, de reiterados processos, pela forma como a argumentação foi conduzida na petição. Então esse requisito da verossimilhança é uma proximidade muito consistente da verdade a respeito daquelas alegações. Então, se o juízo se convencer de que há uma verossimilhança, ele pode já, em razão dessa verossimilhança, conceder a inversão do ônus probatório. Outra questão é a hipossuficiência. E essa questão da hipossuficiência, durante muito tempo, levantou os debates aí entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Se seria ou não um sinônimo, se haveria ou não diferença. Alguns autores enquadram como sinônimo hipossuficiência e vulnerabilidade, isso não só no direito do consumidor, em outros âmbitos de direito que cuidam de vulneráveis, como o próprio direito do trabalho, o direito, enfim, que cuide aí da proteção das crianças, adolescentes, da mulher, entre idosos,
entre outros exemplos, entre outras possibilidades. Essa questão aí da hipossuficiência e da vulnerabilidade quer dizer o seguinte: a vulnerabilidade é um conceito bem mais amplo no direito do consumidor, vem como um princípio motriz do direito do consumidor, está no artigo 4º, inciso 1º, e a doutrina mais aceita, inclusive pelo STJ, estabelece que essa vulnerabilidade se desdobra em 4 aspectos. A chamada vulnerabilidade técnica, a chamada vulnerabilidade jurídica ou científica, a chamada vulnerabilidade fática ou informacional fática ou circunstancial, socioeconômica, e a chamada vulnerabilidade informacional, uma 4ª possibilidade de vulnerabilidade. Então é um sentido bem mais amplo. Enquanto que a hipossuficiência está relacionada à questão processual. E a esse respeito, o Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar esse argumento, justamente porque o CPC de 73 não tinha previsão quanto à inversão judicial do ônus da prova, isso não era possível na dinâmica do CPC de 73, mas na dinâmica do CPC de 2015 isso foi incluído, e foi incluído estendendo-se para além do direito do consumidor, para qualquer relação, na verdade, em que fica evidenciada aí que existe uma grande dificuldade ou uma verdadeira impossibilidade para uma das partes produzir a prova, em detrimento de uma maior facilidade ou de uma melhor condição para a outra parte para fazê-lo. E é isso que muitas vezes acontece nas relações de consumo. A gente consegue perceber aí com essa inclusão desse instrumento no CPC de 2015, que foi uma forte influência do direito do consumidor. Esse artigo 6º, inciso 8º, que já vinha sendo reclamado e utilizado em outras esferas de ações judiciais, acabou inspirando aí o legislador ao elaborar o Código de Processo Civil de 2015. Por fim, cumpre destacar que o momento da inversão do ônus da prova deve ser um momento no qual a parte tem a oportunidade de se desincumbir desse ônus. Então não é razoável que essa inversão aconteça apenas na sentença. É importante que o juízo promova essa inversão ainda quando da fase de instrução, ainda quando houver a oportunidade de a parte sobre a qual o ônus passa a recair, poder dele se desincumbir, ou seja, poder produzir a prova inserida. Então, pessoal, quando fizer a sua ação em direito do consumidor, é sempre importante solicitar a inversão do ônus da prova e fundamentar, porque algumas pessoas equivocadamente falam como se fosse uma inversão automática ou fazem um pedido de forma muito genérica, mas eu digo que é importante fundamentar a inversão do ônus da prova, especialmente demonstrando, naquele caso concreto, para além da verossimilhança das alegações, que é um dos possíveis requisitos para a concessão, que o seu cliente, que o consumidor naquele caso, é efetivamente hipossuficiente. E se você estiver advogando em favor do fornecedor, verifique tanto o seu advogado bem argumentou isso na sua petição inicial, como também os argumentos necessários aí para afastar essa incidência, para afastar essa aplicação, seja porque não tem verossimilhança, seja porque o consumidor não é hipossuficiente. Muito obrigado aí vocês que assistiram, um grande abraço e até a próxima.